Olá, pessoal, boa noite a todas e todos vocês que estão nos assistindo agora pelo Facebook, pelo PT TV aqui do estado de Alagoas. Eu sou Paulinho Lima, sou o secretário de Juventude daqui do estado de Alagoas, do PT, e hoje nós vamos fazer uma live para conversar um pouco sobre a juventude no período de pandemia, agora no governo Bolsonaro. Como é que está a juventude nesse período, tendo como presidente o Bolsonaro? Então, hoje nós temos alguns convidados e uma convidada, e aí eu vou passar agora a palavra para o meu conterrâneo aqui de Alagoas, o Jackson, para ele se apresentar, dizer quem ele é, dizer sua idade, o que ele faz. Em seguida, a Nádia e, por último, Carlos Filho. Boa noite, Jackson. Boa noite, Paulinho, boa noite a todos. Boa noite, Nádia, boa noite, Carlos. Meu nome é Jackson, sou universitário, estou cursando Geografia pela UFAL, Campus do Sertão, aqui de Almiro Gouveia, Sertão de Alagoas. Faço parte do Coletivo Para Todos, da JCNB, e estou acompanhando as pautas de movimento estudantil aqui no nosso estado e também no nosso Brasil. E é isso. Nádia. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Nádia, sou aqui de Goiás. Estou hoje como diretora LGBT de Negros e Negras da Juventude Nacional do Partido dos Trabalhadores, como coordenadora nacional do Coletivo Para Todas. E é uma grande felicidade estar aqui hoje para falar com esses companheiros sobre um assunto tão importante, tão atual, né? Vamos tocar essa live aqui da melhor forma. Carlos Filho. Boa noite, turma. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Nádia. Boa noite, Jackson. A toda a turma que está acompanhando a gente. Eu me chamo Carlos Filho, sou estudante de Direito, sou do estado do Ceará. Atualmente estou diretor de universidades privadas da Uni e também já agradeço aqui o convite para, enfim, estar participando e contribuindo aqui com o debate. Muito bem. E antes de a gente começar, eu quero parabenizar o PT Alagoas, em nome do nosso secretário de Comunicação, Tanino, por inovar, né, nesse período de pandemia, onde nós não estamos podendo nos reunir fisicamente, mas nós não vamos deixar de nos conectar por conta disso, né? Então, a inovação nesse período, com apoio digital, está sendo fundamental para que a gente continue dialogando com as pessoas. E aí o PT Alagoas tem se mostrado bastante eficaz nessa comunicação. E aí, para a gente começar agora, de fato, a gente está vivendo um período de pandemia, né, como todos e todas já estão sabendo. Fomos pegos de surpresa, ninguém estava esperando por isso. E aí, agora, no estado de Alagoas, hoje, dia 11 de maio de 2020, às 19 horas, nós já estamos contabilizando mais de 130 óbitos e mais de 2.000 casos confirmados. E aí, eu queria que cada um, e Nádia também, falasse um pouco da realidade do estado de vocês. Como é que está a realidade em relação ao número de óbitos, e como é que está sendo o controle da pandemia, se está tendo um controle eficaz, se tem muita gente que não está muito compreendendo a importância do isolamento social, porque aqui em Alagoas eu estou começando a perceber que as pessoas ainda estão meio sem entender muito, não levando muito a sério. Aí eu queria saber de você, Carlos Filho, como é que está aí no Ceará essa questão do isolamento social. Já aqui no Ceará nós temos um governo petista. Bem, aqui no estado do Ceará, eu acho que, como todos sabem, foi um dos estados mais afetados com o coronavírus, enfim, mesmo desde o início, o nosso governador ter tomado medidas bem duras, medidas, enfim, de acordo com o que vinham recomendando a OMS, com o que vinham recomendando todas as autoridades de saúde. Foi um estado que foi bastante afetado, conseguimos fazer um grande processo de diagnósticos, enfim, conseguimos também no interior diagnosticar bastante,
mas a turma, nesse último período, como você apresentou em Alagoas, aqui em Fortaleza também, tem dado aí uma dispersada na quarentena, não tem conseguido respeitar. Nessa última semana, o governador, inclusive, editou um decreto com medidas bem mais duras, quase um lockdown, enfim, mesmo no sentido de tentar diminuir o avanço, porque os nossos leitos de UTI estão praticamente 100% ocupados, os leitos públicos, temos alguns ainda privados, mas que existe um debate muito grande ainda sobre a ocupação desses leitos, né? Então, aqui no Ceará, nós já tivemos mais de 16 mil casos e mais de 1.000 mortes. Então, é um estado aí que tem sofrido bastante com essa crise de uma forma geral. Mas reitero, enfim, que o governador, os nossos prefeitos aqui têm feito um processo muito grande de mobilização, de conscientização, inclusive agora com barreiras para garantir que o maior número de pessoas, enfim, entendam e também consigam perceber a necessidade, né, de ficar em casa como a medida que, enfim, a única que nós temos no momento para garantir que o vírus não se propague de forma tão rápida. Nádia, como é que tá aí em Goiás? Então, gente, aqui em Goiás, a gente não tem um número pequeno de casos proporcional, assim, ao tamanho do estado e perto de outros estados. A gente teve ainda até hoje apenas 47 mortes, que para a gente é um número muito grande, mas que em relação a outros estados, a gente ainda está com um número controlado, porque o nosso governador, mesmo sendo governador de direita e antigamente bolsonarista, rachou com o Bolsonaro agora nesse processo do coronavírus, porque é médico e disse que entendia a necessidade de colocar o isolamento social, que não se tratava apenas de uma pequena gripe. Mas, como a gente sabe que a direita também, assim como os bolsonaristas e os fascistas, pensa primeiro no lucro e não no povo, ele acabou cedendo às grandes empresas, à pressão das grandes empresas e do grande capital, e começou a afrouxar o processo de isolamento e de quarentena que a gente tinha aqui no estado, que fez nossos casos, que eram muito poucos, assim, menos de 20, subirem para quase o dobro muito rápido, para mais de dobro muito rápido, e agora a gente está com 1.093 casos e 47 mortes, mas hoje o nosso governador fez uma reunião com os prefeitos para tentar convencer os prefeitos de que o isolamento social era a melhor ideia, tentar conversar sobre o lockdown, mas aparentemente os prefeitos não estão topando, eles não estão achando que é necessário, a galera está saindo para a rua, está fazendo festa, está fazendo farra, não está realmente entendendo a gravidade da situação. E os casos estão começando a aparecer agora, assim, aqui no estado de Goiás. Semana passada, na minha cidade, não tinha nenhum caso, agora nós já estamos com 4 casos. Então, agora que como a galera saiu muito nesse processo, nesse primeiro período agora, os casos estão surgindo. Então, a gente vai ter uma piora na situação dos casos de Goiás, mas o governador, como é médico, tende a, mesmo cedendo para o grande capital e as grandes empresas, tornar o nosso isolamento mais rígido nos próximos dias. Jackson, tem algum caso confirmado aí em Delmiro? Nós tínhamos um caso confirmado aqui, mas ele contraiu aí em Maceió, porque ele deu entrada na UPA com um infarto, aí foi para Maceió, para HGE em Maceió, e contraiu lá, aí ficou lá mesmo internado e acabou entrando em óbito. E foi enterrado aí em Maceió mesmo. Então, aqui em Delmiro, a gente não tem nenhum caso, mas mesmo assim a gente se preocupa porque na cidade vizinha, que é da Bahia, Paulo Afonso, que a gente faz fronteira, já tem 8 casos confirmados e lá está bem flexível, o comércio está aberto, não está tendo muita barreira sanitária nos locais públicos, então aqui a gente, como fica movimentando, são 2 cidades próximas, né? A gente está muito preocupado. A prefeitura daqui está se precavendo muito, colocou postos de distribuição de máscaras em agências bancárias, lavatórios também. O comércio está fechado, os mercados públicos e centros de comércio estão fechados também. A feira livre só tem dias específicos, então aqui está bem rígido mesmo, que a gente está bem preocupado. Muito bem, eu fiz esse início perguntando a realidade de cada estado, porque tem pessoas de todos os lugares aqui nos assistindo e aí é importante que essas pessoas fiquem por dentro também do que está acontecendo para além do seu estado. Então, acho que vocês conseguiram explanar muito bem a realidade dos estados
e do município de vocês. E agora a gente vai entrar de fato no tema, né, que é as dificuldades da juventude nesse período de pandemia com o Bolsonaro presidente, né? Então não tem como a gente falar da juventude sem olharmos para trás nos governos petistas o quanto a juventude conseguiu, né, entrar em espaços que antes era muito difícil entrar, como por exemplo no mercado de trabalho, na universidade, né, como vocês sabem. E aí nos governos do PT a gente teve assim um salto muito grande do jovem ingressando na universidade, seja lá pelo FIES, pelo ProUni, né, com as cotas, enfim. E aí eu sou e aí, pessoal, eu acho que é interessante quem não estiver falando desligar o microfone, porque aí facilita muito. Eu estou ouvindo ventilador, carro de som passando aí atrás. Então, eu fui estudante de psicologia, hoje eu sou formado em psicologia, sou psicólogo, e só consegui entrar na universidade privada através do FIES, né? Lá em 2014, eu consegui entrar na universidade através do FIES e muitas outras pessoas conseguiram também entrar na universidade privada através do FIES também, né? Ou do ProUni, do FIES, mas aí eu estou falando do FIES porque foi a minha realidade. E naquele tempo era muito fácil assim entrar na universidade através do FIES. A Dilma era presidenta e aí eu não tive muito problema, não tive muita dificuldade em entrar na universidade. E aí, com o impeachment da Dilma e o Temer assumindo a presidência, já começou o descaso com o FIES, né? Os cortes dos FIES começaram a acontecer, começou a acontecer diversos critérios para entrar na universidade através do FIES, como a nota do Enem ser um critério para isso, quando no meu tempo não tinha isso. E aí, com o governo Bolsonaro, é que a coisa começou a desandar de vez, né? Cortes no FIES, cortes nas bolsas de pesquisas, né? Cortes na educação como um todo. E aí nós estamos vivendo num período de pandemia, onde a juventude, principalmente, está sendo afetada, né? Porque os estudantes que são estagiários, principalmente, eles não estão tendo o seu estágio renovado em algumas prefeituras, em alguns estados, em algumas empresas privadas, porque a gente sabe que a lei do estagiário é diferente, né, para os demais trabalhadores e trabalhadoras, e aí muitos estagiários e estagiárias não estão tendo seus contratos renovados. Muitos estão perdendo o seu emprego, quem trabalha de carteira fechada. Isso tudo implica na vida do jovem que é estudante, né? E agora como é que vai ficar o pagamento da mensalidade, né? Que alguns estudantes utilizavam desse dinheiro da bolsa de estágio para pagar as suas universidades e agora não está tendo mais esse dinheiro, né? E aí o auxílio emergencial também está sendo um problema. Então muitos estudantes também não estão tendo o seu auxílio emergencial efetuado, né? Alguns estão em análise, outros ainda já foram negativados. E aí falam-se muito na proposta, né, de redução de mensalidades nas universidades privadas. E aí o Carlos Filho, diretor da Uni e responsável pela essa pasta do movimento estudantil das universidades privadas. Aí eu queria saber um pouco aí, Carlos Filhos, como é que está essa questão desse debate, como é que você vê esse debate da redução das mensalidades nas universidades. E aí eu também deixo aberto, Jackson e Nádia, também quiser fazer algum acréscimo na fala do Carlos Filho, fica à vontade. Bom, Paulinho, na verdade esse é um debate realmente que está muito em alta, não só para dentro do movimento estudantil organizado, mas inclusive vários estudantes têm se mobilizado, têm se organizado dentro das suas universidades que mesmo não tem DCE, mesmo não tem centros acadêmicos, para de alguma forma conseguir mobilizar e apresentar para a universidade a necessidade da redução das mensalidades, né? Primeira coisa, eu acho que é dizer que o Bolsonaro escolheu a educação como inimiga número 1 do governo dele, né? Não é de hoje, enfim, com essa pauta do Enem, na verdade, já vem desde lá do início do governo dele, em que colocou um ministro totalmente despreparado, que sofreu uma série de críticas, né, de entidades,
de, enfim, vários reitores de universidades, inclusive, e aí depois ele faz uma troca no Ministério da Educação, parece que coloca um pior, né? Eu estava até esses dias conversando com a Ideli, nossa ex-ministra de Direitos Humanos do governo Dilma, numa live que nós fizemos no Instagram do Coletivo Para Todos, e ela falava assim: Carlos, eu acho que o critério para entrar no governo Bolsonaro é ser o pior da sua área, assim. Precisamos de alguém que defenda o meio ambiente, então vamos procurar a pessoa assim, que menos acha que existe a necessidade de, enfim, preservar o meio ambiente. Na educação não é diferente, né? O ministro, enfim, que não consegue, não conhece a realidade dos estudantes, é um ministro que vem fazendo uma série de postagens no Twitter desde que assumiu, somente de cunho ideológico mesmo, para dizer que na universidade só tem balbúrdia, que os estudantes não estudam, que não tem pesquisa, enfim, a todo momento uma série de afronte aos estudantes, e nesse momento de crise não tem sido diferente, né? O Ministério da Educação não tem apresentado nenhuma política pública, não tem apresentado nenhuma resposta à demanda dos estudantes das universidades privadas, né? E, em detrimento disso, assim, a União Nacional dos Estudantes, as uniões estaduais de estudantes, os DCEs, têm feito um processo de grande mobilização, de conversa mesmo com as universidades, mobilização através das redes, explicando a necessidade de se reduzir o valor das mensalidades, né? Tendo visto que muitos estudantes perderam seus empregos, ou alguns estudantes tiveram uma perca no valor do seu salário, né? Tiveram uma redução muito grande, e, enfim, muitas outras demandas, né, que aparecem. Agora a turma está nessa de que preciso minimamente sobreviver, né, a partir de ter o que comer, preciso, enfim, ter o básico, e a partir disso ver as outras prioridades. E nós entendemos que a universidade também teve uma redução de gastos, né? Teve uma redução de gastos com energia, com conta de internet, com água, com custos fixos, e dessa forma também a universidade teria condição de fazer um processo de redução. Claro que cada universidade faria um processo diferente, tem perfis e perfis de estudantes, e aí a partir disso nós iniciamos uma série de diálogos, fizemos um abaixo-assinado, que tiveram muitas adesões de muitas entidades, muitos estudantes em todo o Brasil, a Unifez. Depois disso, nós lançamos um plano emergencial, que nesse plano emergencial tinha uma pauta só de universidades privadas, no sentido de tentar mostrar caminhos, pensar alternativas que as universidades ajudassem a universidade nesse processo de redução da mensalidade, e também buscasse outras alternativas para avaliação, né? Buscasse outras alternativas para compensação de aulas, tendo em vista que nem todos os estudantes têm acesso à internet, têm um aparelho para que possam acompanhar as aulas online, né, que a grande maioria das universidades aderiram. Então, Paulo, é uma pauta assim, que é central para o movimento estudantil. Nós tivemos algumas vitórias, como na Unifor, uma universidade muito importante do Nordeste, a Universidade de Fortaleza, uma das maiores aqui do estado, em que eles deram uma redução de 30% a partir da luta do DCE, um DCE muito forte, muito organizado, muita presença dos estudantes. Conseguimos essa vitória. Conseguimos também um plano junto à Estácio, aqui do Ceará, que é um plano que tem uma redução e pode chegar até a isenção do valor total da mensalidade, de acordo com o perfil dos estudantes. Tivemos algumas também, a FAPCOM, em São Paulo, mas reconhecemos que tem sido avanços muito pequenos, e que precisamos avançar ainda mais nesse debate. O que nós, enquanto União Nacional de Estudantes, temos, além de pressionar junto ao Congresso Nacional por uma lei que regule essa redução, temos aberto um diálogo com as reitorias de todo o país, né? Nós indicamos que, nesse momento, o ideal é que seja o DCE, seja uma comissão de estudantes, busque a reitoria mesmo para fazer uma conversa e tentar buscar ali medidas, né? Porque nós não temos, hoje a União Nacional de Estudantes vem fazendo uma grande mobilização nas redes, mas a nossa atuação é até aí, junto às redes, na atuação legislativa. Não temos hoje como fazer mobilizações físicas, né? Enfim, é óbvio. Então, esse é o caminho que nós temos adotado nesse período para tentar buscar uma ajuda para esses estudantes. Muito bem, Carlos Filho. E aí, você falou uma coisa muito importante, que a redução de gasto que a universidade está tendo, né? E aí, como eu fiz movimento estudantil também, fui coordenador do centro acadêmico do meu curso, numa universidade privada, ainda tenho, querendo ou não, um certo diálogo com esse movimento estudantil. Conversando com o pessoal que está na universidade nesse momento ainda,
dando conta lá do movimento estudantil, eles pensam muito na questão dos funcionários da universidade, né? Porque tem universidade que já começou a jogar aquele discurso de que, se vocês querem redução de mensalidade, a gente vai ter que demitir os nossos colaboradores. E aí já joga a culpa e a responsabilidade para esses estudantes. Quero dizer o seguinte: não se mobilizem em relação a isso, porque senão vocês vão estar prejudicando as pessoas que trabalham na universidade, como, por exemplo, faxineiro, né, porteiro, enfim. E aí já joga a culpa para o movimento estudantil. E aí o pessoal fica naquela, poxa, é verdade, e agora? Né? Mas, no entanto, esse movimento estudantil não se reconhece como que eles também são penalizados com isso, né? Porque perderam o emprego, né? Quem é estagiário não estão tendo os seus contratos renovados, né? Então, está muito difícil. Como você falou, a universidade ela está reduzindo o custo com energia, com manutenção de computadores, papéis, enfim, água, né, a conta da água e luz da universidade está tendo redução de gasto, querendo ou não, está tendo sim redução de gasto, né? E aí só está entrando dinheiro, porque os estudantes eles continuam pagando a mesma mensalidade como se a universidade ela tivesse funcionando, né? Então, o dinheiro que saía da universidade para pagar essas contas não estão saindo mais, né? E aí, claro que a gente compreende que nem todas as universidades têm a lucratividade igual, né? Tem universidade que lucra mais, tem universidade que lucra menos, e aí eu acho que nesse momento deveria acontecer o seguinte: a universidade que atingir tantos por cento de lucro mensal e anual no ano 2019, essa precisa reduzir tantos por cento, porque já atingiram aquela porcentagem de lucro. Então, não vai quebrar por 3 meses, reduzindo 30%, por exemplo, da mensalidade desse estudante. E aí, Nádia, o que é que você acha dessa discussão? Então, Paulinha, a gente fazia esse debate esses dias com os nossos companheiros do Para Todos e da Para Todas, e a gente tem que, além de tudo que vocês estão falando sobre a redução dos gastos das universidades, eu fiz universidade privada também, me formei em jornalismo na PUC, e a gente sabe que os cursos EAD nas universidades privadas são mais baratos do que os cursos presenciais. Então, se os estudantes hoje estão tendo apenas aula em EAD, eles podem sim pagar uma mensalidade menor, que já é o preço que pagariam caso estivessem fazendo esse curso totalmente em EAD, justamente porque não tem esses gastos que a gente falava agora, com energia, com o pessoal na universidade, com limpeza e tudo mais. Então, o debate ele é muito simples, assim. Se a universidade não está gastando tudo que ela gastava antes, se os cursos que já são EAD são realmente mais baratos do que os cursos presenciais, os estudantes que estão tendo que fazer aulas EAD têm que pagar uma mensalidade mais barata. Mas a gente sabe como esse debate ele é difícil, né? A gente faz o debate todos os anos com as universidades sobre abaixar um pouquinho da mensalidade aqui, abaixar um pouquinho da mensalidade ali. E a diminuição é sempre muito rasa, assim. Faz diferença, assim, no bolso do estudante, mas poderia ser maior, a gente sabe, a gente conhece as universidades privadas e sabe que esse debate hoje ele vai ser um pouco mais complexo também, porque eles ainda têm a questão de como a gente não sabe quando vai acabar esse processo de quarentena e isolamento social, as universidades, assim como toda empresa, as universidades são grandes empresas, universidades privadas, têm medo de perder estudantes, de perder capital, e tudo isso vai falar mais alto do que a compreensão lógica de que os estudantes não estão hoje desfrutando daquilo que eles estão pagando, né? Então, o debate ele é muito simples para a gente, mas vendo pelo lado do capital também, para eles é muito simples negar tudo isso. Mas a UNE tem feito um trabalho excelente, as uniões estaduais de estudantes também têm feito um trabalho excelente. Aqui em Goiás nós temos a pasta de universidades públicas da UEE, e as meninas estão trabalhando muito, os nossos deputados de esquerda têm colocado projeto nesse sentido na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal também foi colocado pelos deputados do PT, projetos no sentido de regulamentar esse abaixo da mensalidade. Eu acho que, por fim, vai acabar dando certo, mas que a gente tem que seguir pressionando, assim, até que, de fato, se regularize tudo isso. Mas que a União Nacional dos Estudantes está fazendo um ótimo trabalho, os estudantes estão se organizando, de fato, para chegar
uma conclusão que não saia ruim nem para os estudantes nem para as universidades, e até que isso aconteça a gente segue mobilizado, né? Acho que o papel do movimento estudantil é justamente esse. Nós tivemos outras vitórias no decorrer dessa gestão da UNE que continua agora na época do coronavírus e nas anteriores. Eu acho que o resultado vai ser positivo desde que a gente não desista. Muito bem colocado, Nádia. E aí, pontuando o que você falou, a gente não sabe até quando isso vai durar, né? E aí, o que é que acontece? Será que a universidade ela vai preferir perder estudante por conta que ele não vai pagar mensalidade do que reduzir 30%, por exemplo? Porque já está começando os estudantes trancando o curso por não ter condições de pagar a mensalidade, e aí vai chegar um período que eu acho que a universidade vai perceber que vai ter que ser obrigada mesmo a reduzir mensalidade para segurar aquele estudante. E aí, ainda dentro dessa pauta da educação, porque é uma pauta que está bastante em alta, né? Inclusive, no dia 8 teve um grande ato digital pela educação, né? Ainda nessa pauta da educação, aproveitando o Jackson, que foi secundarista recentemente, acabou de entrar na Universidade Federal de Alagoas, mas até alguns meses atrás ele estava na militância secundarista. A gente sabe que a pauta do Enem está muito assim, né, na nossa cara, assim, precisando ser debatida. Eu acho, se não me engano, hoje é o primeiro dia de inscrição do Enem, né? E aí a proposta do ministro da Educação é que o Enem ele aconteça de uma forma inusitada, assim, como nunca se, mesmo que as pessoas não possam sair de casa para fazer a prova do Enem, a proposta é que a prova ela seja digital, né? E aí, Jackson, como é que você vê assim essa questão do Enem, dessa forma que o governo Bolsonaro está querendo impor para o estudante brasileiro, o secundarista principalmente, né? Que é o maior número de estudantes que fazem o Enem, aquele estudante que está no terceiro ano do ensino médio. A gente vive numa realidade que, antes da pandemia, a desigualdade era na sala de aula, né, ali, e agora a desigualdade social é na sala de casa, né, onde uns têm acesso à internet, e uns têm computador e outros não. E aí, como é que você vê essa realidade, Jackson? De forma absurda, né? A gente estava até conversando com o Carlos há pouco, né, sobre esse Enem, porque a forma como o governo vem empurrando o Enem é de forma goela abaixo, de forma arbitrária mesmo, porque a gente sabe quem vai ser prejudicado, o governo federal sabe quem vai ser mais prejudicado com isso, que somos nós da classe trabalhadora, que não temos acesso à internet de qualidade. Se a gente tem um acesso de internet de qualidade, a forma como a gente estuda de casa é totalmente diferente de uma pessoa que vive um ambiente familiar é um pouco mais, vou dizer, acessível, não sei se é a palavra certa, mas que são versões totalmente diferentes, são famílias totalmente diferentes, são realidades diferentes, e que o governo ele não está nem aí para isso. Ele só quer que simplesmente aconteça. Algumas memes que eu vi até no Instagram, no Instagram, não, no Twitter, que tipo, o governo está pedindo para que a gente pare de ser pobre, tenha um celular, um notebook, um computador dentro de casa e simplesmente estude, né? Porque a gente não tem acesso a esse conteúdo digital. Aí, certo, aqui no estado está acontecendo que quem não tenha conteúdo digital impresso, mas que não é a mesma forma de a gente estar tendo o acesso ao conteúdo de forma presencial, né? A gente não pode, não tem aquele espaço de tirar as dúvidas com os nossos professores, não tem aquela familiaridade com os nossos colegas de classe, aquela troca de experiência, e está muito difícil esse debate, porque os estudantes estão meio sem ter o que fazer, pedindo o adiamento do Enem, porque eles não estão tendo acesso nenhum a conteúdo. Está muito difícil estudar dentro de casa, mas que o Ministério da Educação, que vem agindo de forma irresponsável, vem querendo pedindo que a gente faça esse Enem de toda forma. Lança hoje se abriu as inscrições para a realização do Enem, e que a gente fica meio sem ter o que fazer. Aí dá essa possibilidade de a gente fazer o Enem de forma online, mas que são locais específicos. Aqui em Alagoas mesmo, o único local que vai ter
o Enem online, o Enem digital, é lá em Maceió. Então, como é que os estudantes do interior vão chegar até a capital para a gente fazer esse Enem online? Sendo que aqui a gente não tem nenhum meio viável da gente conseguir fazer essa prova. Não temos estrutura para isso. Aqui no município temos 4 escolas estaduais, e essas 4 escolas estaduais não têm estrutura para realocar, para colocar esses estudantes para fazer, porque é um número imenso de estudantes para fazer esse Enem. Então, o Ministério da Educação vem agindo de forma arbitrária, porque ele sabe que a elite é a única classe que vai conseguir fazer o Enem e chegar nas universidades. E é isso que o Ministério quer, né? Ele não quer a classe trabalhadora tendo acesso ao ensino superior, porque quando a classe trabalhadora chega no ensino superior, é um ataque, né? É uma ofensa, porque mexe as estruturas, né? Abala. A gente da classe trabalhadora tem que ser só trabalhador. Essa é a visão do governo Bolsonaro, do governo de direita. E quando a gente chega nesses espaços, é uma posição de poder. E isso é uma afronta para eles. Então, a gente, do movimento estudantil, a UNE, a UBS, vem fazendo mobilizações, pedindo pelo adiamento do Enem, e outras centrais sindicais também, porque, infelizmente, está de forma injusta para nós. E aí, inclusive, Jackson, a dificuldade desse estudante já começou de agora para fazer a sua inscrição no Enem. Nem todos os estudantes ele está tendo acesso já agora à internet e ao computador para fazer a sua inscrição, para fazer o Enem. E aí imagine no dia da prova do Enem, se já agora no período da inscrição ele já não tem acesso à internet para fazer a sua inscrição, porque antes você conseguia um apoio na escola, né? Grupos de cursinhos populares do bairro que se juntavam ali, faziam um tirão de inscrição para o pessoal. Agora, esse jovem ele está só em casa, né? Como é que ele vai fazer a sua inscrição se ele não tem internet para fazer inscrição, e como é que ele vai fazer a prova se ele não teve acesso à internet para fazer a inscrição? Carlos Filho, o que é que você acha? Tem alguma pauta que essa pauta está rolando aí no estado, dentro da juventude do PT, dentro da militância de juventude? Eu acho que as colocações do Jackson foram muito felizes. É um governo que, na verdade, né, brinca assim com a cara do estudante, lançou um vídeo de campanha para a necessidade de realizar o Enem, assim, ridículo, né, com um monte de estudantes, enfim, que não é a dinâmica, não é a realidade do estudante brasileiro. O estudante brasileiro, ele não tem, nem todos os estudantes têm um computador em casa, não tem um quarto só para estudar, não tem bons livros atualizados, enfim, para estudar, não tem um ambiente ideal. Então, assim, é uma realidade muito distinta, uma realidade muito diferente, de norte a sul desse país. E os estudantes têm se mobilizado muito nessa pauta, inclusive uma das pautas que mais mobiliza os estudantes, os professores também, as entidades de uma forma geral. Eu já participei de uma série de debates sobre o ADI-ENEM. Eu acho que é muito consenso de que o Enem ele precisa de uma reformulação no seu calendário, não só do dia da prova, mas de todo o calendário que vai aí do pedido de isenção, há também a questão dos dias de inscrição. Então, e esse calendário deveria ser reformulado a partir da reformulação de um calendário escolar, né? Porque assim, não tem como se pensar em Enem sem antes pensar o calendário escolar. Quando os estudantes vão voltar a estudar, o calendário vai ser reduzido, o total de dias letivos vai ser reduzido. Então, assim, uma série de outros debates que precisam ser feitos. E aí, o que o setorial de educação do PT, o CAED, inclusive, lançou um documento apresentando a necessidade de chamar pais, de chamar professores, gestores, MEC, secretários estaduais, para que toda a comunidade acadêmica junta consiga pensar, né, a comunidade escolar consiga pensar o novo calendário, porque, enfim, vai exigir um pouco de sacrifício, vai exigir uma certa determinação de todo mundo para que nós consigamos superar esse vírus e, enfim, terminar o ano letivo. Então, nós acreditamos que o melhor caminho realmente é adiar o Enem a partir de uma reformulação do seu calendário. E aí, a título de informação, queria deixar aqui que hoje o deputado federal José Nobre Guimarães, que é líder da minoria, enfim, é deputado federal do PT aqui do meu estado, hoje está líder da minoria na Câmara dos Deputados, protocolou
um pedido de decreto legislativo, decreto 203, foi protocolado hoje à tarde, solicitando, através de decreto, a suspensão dos editais que convocam o Enem para as datas de novembro. Na verdade, uma série de outros parlamentares também colocaram, e aí agora é fazer a pressão junto ao Congresso Nacional para que tenhamos esse decreto, enfim, aprovado, e também participar das grandes mobilizações do dia 15, né? Acho que, como o Jacques colocou, as entidades nacionais têm aderido a essa pauta, e a UBS colocou, né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o dia 15, onde faz um ano do grande tsunami da educação do ano passado, e é uma data simbólica para as entidades estudantis, para os estudantes. Então, lá nós vamos ter no dia 15, uma grande mobilização virtual, vai ser o Dia Nacional pelo ADI Enem. Então, já convidar aqui todo mundo a invadir as redes com a tag ADI Enem, faz a sua fotinha, faz a sua plaquinha, grava o seu vídeo, né, Nádia? E aí mobiliza todos os estudantes para, enfim, para que a gente consiga fazer uma grande mobilização, dizer para o MEC que a gente não vai aceitar mais essa arbitrariedade. Muito bem, a gente tem muito orgulho de ter o deputado Guimarães no nosso partido, assim também como o deputado Paulão. A gente tem muito orgulho dessas duas figuras aí lá no Congresso Nacional. Nádia, e aí a gente percebeu, acho que todo mundo aqui conseguiu perceber aquele comercial, a propaganda do Enem, né? Só faltou no final os jovens, um quadrado só assim, dizer vocês que lutem, né, Nádia? Exatamente isso, Paulinho. Só faltou, no final, vocês que lutem, vocês que se virem, e quem não se virar fica de fora, né? É um comercial totalmente distinto da realidade do estudante brasileiro, a começar porque a gente tem uma grande maioria de estudantes de universidades públicas negros e negras, e a gente não vê isso refletido naquele comercial. É um comercial de processo de entrada em universidade da Rússia, da Austrália, enfim, de algum lugar que não seja o Brasil, porque aquilo não reflete, de fato, a realidade dos estudantes brasileiros. Eu sou filha de 2 professores, e aqui em casa meus pais têm dado aula pelo WhatsApp, gravando vídeos e tudo, e o que eu consegui perceber com isso é que, por um exemplo, aqui no interior do estado de Goiás, os estudantes não têm celular. Eles fizeram grupos da sala de aula para enviar as atividades, e grande parte dos estudantes recebem as atividades nos telefones dos pais, porque eles não têm telefone celular para fazer isso. Então, eles têm que esperar os pais, que alguns ainda estão trabalhando, chegar do trabalho, pegar o celular, entregar para ele conseguir estudar, para poder responder a tarefa, porque não é para estudar assim, para pegar, para ler, ter uma rotina diária de estudo, é para entregar a tarefa que a escola exige. Então, é um absurdo achar que o estudante vai conseguir se virar como eles pedem lá, dê um jeito, procure novas formas de estudar. Isso não é a realidade do povo brasileiro, não é a realidade, inclusive, de quem precisa fazer o Enem. A gente tem que pensar também por esse lado. A gente sabe que quem faz o Enem é quem quer entrar prioritariamente na universidade pública ou quem quer conseguir bolsa. Os estudantes que não precisam entrar no Enem, eles estão bem tranquilos nesse momento, porque eles são de universidades, de escolas privadas, eles são de escolas que já tem um nível, inclusive, de educação maior. A gente já sabe que o ensino público ele é muito defasado, e quando ele passa por um processo online, ele fica 3 vezes mais defasado, assim, justamente pela falta de contato que os estudantes têm com a tecnologia, com os computadores, com os celulares, porque os professores também não têm o auxílio do governo para conseguir esses aparelhos. Existem professores também que não têm o mínimo contato com as redes sociais, de forma a conseguir ligar o Zoom, de forma a conseguir. O meu pai mesmo, eu fiz lá, ensinei como é que usava o Zoom e tudo, e a gente aqui em casa tem celular, tem tudo, mas não está acostumado a isso. Então a gente tem que pensar como é que a gente quer fazer esse Enem para uma população brasileira, para os estudantes brasileiros que não sabem mexer com isso. Aí eles colocam, então, uma prova online, você pode escolher fazer a prova online, para além do que o Jackson já falou, de que em Alagoas a prova é só na capital do estado, e como é que a galera chega, você pode escolher fazer a prova online. A gente está fazendo uma bateria de lives na página da Juventude do PT, na Juventude Nacional do PT, e o que a gente vê é que a internet no Brasil é muito ruim, a internet cai, a internet trava. Como é que você vai fazer uma prova online? Você que mora no interior. Aí a sua internet trava no meio da prova e faz o quê? Você vai fazer como? Como é que eles vão saber que você está fazendo aquela prova sem checar outro site? O que vai acontecer? Assim? Como é que eles vão saber que não tem cola, que não tem gente... É impossível. É uma ideia muito bizarra. É uma ideia que não dá certo nem em universidade privada, quem dirá em processos de escolas públicas. Então, eu acho que
é como o Carlos falou, assim, parece que eles estão rindo da nossa cara quando eles fazem processo desse tipo. Só pode ser uma piada, porque não faz o mínimo sentido, a não ser que seja que a gente também conhece muito bem desse governo, que é que não seja voltado para nós. Eles querem justamente garantir que esse ano nós não entremos na universidade. Eles querem garantir que o estudante pobre vai se formar no terceiro ano com muito custo, porque esse é um processo muito difícil, esse processo de aula EAD, e vai seguir para a classe trabalhadora sem passar por uma universidade, que é isso que eles querem mão de obra, eles não querem cabeças pensantes. Então, a gente tem que entender que esse processo que eles fazem, tudo tem um porquê por trás disso. E a forma como a gente vai se organizar diz muito sobre. A gente entrevistava a nova presidenta da UBS nas redes sociais da Juventude do PT, a Rosana, e ela falava sobre isso, sobre o ADNEM, ele é sobre manter os sonhos da juventude brasileira. Quando a gente fala sobre secundaristas, diferente do que a gente fala sobre os universitários, a gente fala sobre sonhos, né? Chega no terceiro ano com o sonho de ser médico, sonho de ser professor, sonho de ser engenheiro. E quando eles colocam o Enem, que não permite que você entre na universidade de forma democrática e justa, eles estragam os sonhos da juventude brasileira. Então, quando a gente fala sobre o ADNEM, é sobre manter os sonhos da juventude, é sobre manter a chama acesa de quem busca esperança, de quem busca um futuro melhor, e não vão ser as entidades estudantis que vão deixar de fazer isso agora, né? Então é isso, dia 15, vamos todo mundo tirar foto com a plaquinha do ADNEM, gravar vídeo, movimentar as redes sociais, como a gente falava para a Rosana na página da Juventude Nacional do PT, a gente vai fazer um grande tsunami de educação novamente dia 15, só que dessa vez as águas vão vir nas redes. Então, vamos nos organizar, que agora a luta mudou um pouquinho, mas os sonhos da juventude brasileira não dá para a gente perder. Muito boa a sua colocação, e vale ressaltar também que outros países que têm prova semelhante ao Enem aqui no Brasil, eles já adiaram as suas provas por entender que a sua juventude, que a juventude daquele país foi prejudicada, né? E está sendo prejudicada durante essa pandemia. Mas como aqui no Brasil o Bolsonaro sempre faz o contrário do que o planeta Terra está fazendo, né? É bastante complicado. E aí outra coisa importante no ano passado, em 2019, a gente não estava vivendo uma pandemia, né? Aconteceu o Enem, e a gente sabe a confusão que foi o Enem em 2019, né? Um ano que não estava acontecendo nada disso, e já foi aquela confusão. Imagina agora, no ano de 2020, o Brasil, o mundo vivendo a pandemia, imagina o Enem nesse período, como é que vai ficar, né? E aí, a gente, pulando essa pauta, eu sou fiéis, né? Eu fui fiéis, não sei se a Nádia foi fiéis também, mas eu fui fiéis no meu período de graduação, utilizei o fiéis, né? E agora resta a dívida do fiéis para mim pagar, né? Não é algo exclusivo meu, muitos outros estudantes que eram estudantes até um tempo atrás, agora tem que pagar a dívida do fiéis, né? E aí, claro que vai de curso para curso, a minha dívida vai em torno de mais de 40 mil reais, e aí eu tenho que começar a pagar essa dívida. E aí o que é que acontece? Quando esses jovens saem da universidade, a gente não encontra oportunidade no mercado de trabalho, né? Então, nos governos do PT, de Lula e Dilma, a gente tinha o contrário, né? Era o motoboy que virava psicólogo, que virava advogado, né? Agora é o contrário, é o psicólogo advogado que está virando Uber, por exemplo, né? Então, as pessoas não conseguem enxergar a diferença que era nos governos do PT e a partir do governo Temer e Bolsonaro. Como é que está diferente, né? Antes, o jovem ele saía da universidade praticamente já com algum emprego em vista, né? Seja lá na prefeitura ou na iniciativa privada, mas tinha, né? E agora não, agora a gente sai da universidade e fica assim, à toa, mas com a conta para pagar. Então, onde é que eu estou querendo chegar? O desemprego que está afetando principalmente a juventude, né? Porque o que é que as empresas eles oferecem? A vaga, mas cobram a experiência daquela pessoa, né? Mas como é que a pessoa vai ter experiência se a pessoa acabou de terminar a graduação e está procurando uma oportunidade de emprego, não tem experiência, né? E aí até quando surge a vaga é pouca para muitos profissionais que existem no mercado, né? Então a juventude está sendo afetada
aquela juventude recém-formada, aquele jovem que tem 16, 17, 18 anos também, que não está conseguindo entrar no mercado de trabalho pelo jovem aprendiz, né? Não estão conseguindo mais entrar no mercado de trabalho pelo jovem aprendiz, né? Que, se eu não me engano, o jovem aprendiz vai até os 24 anos, o menor aprendiz é abaixo dos 18, né? Se eu não me engano, e o jovem aprendiz ele se estende até os 24 anos. E aí esses jovens também não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, né? E a gente sabe que afeta muito mais a juventude periférica, a juventude negra, né? Essa falta de oportunidade, porque é muito claro assim quando a gente chega no mercado de trabalho que aquele seu colega que fez a graduação com você, mas ele tem um parentesco em uma grande empresa privada ou em uma grande prefeitura, você percebe que ele já sai direto para o mercado de trabalho. Mas a juventude negra periférica, esse aí tem que batalhar bastante para conseguir uma oportunidade de emprego, e aí muitos terminam a faculdade e só conseguem um emprego 2, 3 anos após concluir a universidade. E aí, Nádia, acho que você pode explanar muito bem essa questão da juventude negra, da mulher, agora, nesse período de pandemia, né, e até no contexto do governo Bolsonaro como um todo, desde o início do seu mandato, o desemprego que afeta essa juventude. Então, Paulinho, o fato da juventude negra hoje ser a grande maioria dos desempregados, isso é um fato que não é uma novidade, né? Isso é um plano, isso é uma estratégia de governo, inclusive. A gente tem, falando da pandemia, para poder juntar os dois fatos, que o povo preto é o que mais morre de coronavírus, por um exemplo, mesmo não sendo o maior número de infectados, o que também faz parte de um grande plano, de uma grande estratégia política. A ideia que Bolsonaro e essa direita, esse neofascismo, tem da população negra é que a gente serve como mão de obra, mas uma mão de obra que tem que custar barato. Ela precisa custar barato. Então, uma mão de obra formada, ela não é uma mão de obra barata. A partir do momento que você passa 4, 6 anos na universidade, você quer receber o equivalente a tudo que você estudou, todo o seu preparo. Então, a ideia de mão de obra barata é retirada desse processo. Quando você sai da universidade sem conseguir vislumbrar um primeiro emprego, porque antigamente a gente tinha vários projetos de primeiro emprego, por um exemplo, e hoje não tem mais. Quando você sai da universidade e não consegue vislumbrar um primeiro emprego, você vai deixando de procurar emprego na sua área ou deixando de procurar empregos que paguem o suficiente para o que você merece receber. E a gente começa uma bola de neve que nos leva ao fator do desemprego ou do subemprego, dos empregos informais, do Uber, do entregador do Rap, do entregador do iFood, enfim. A gente chega ao momento de que ou você paga suas contas ou você vai atrás de um emprego que pague o justo e o necessário. Isso levando em consideração que o aumento do salário mínimo também desde o governo Temer não é o aumento que deveria ser. Então, quando a gente fala ainda sobre justo e necessário, não é de fato justo e necessário para a formação que você tem. Mas tudo isso passa por um processo de construção ideológica e tudo, porque a gente tem, por exemplo, que nos governos Lula e Dilma, a maior parte da população de desempregados também era uma população negra. Mas até o modo como eles eram apoiados pelo governo, assistencializados pelo governo era diferente. Então, o modo como da busca pelo primeiro emprego, de como o governo tratava esse desemprego, de como o governo buscava meios de resolver essa situação era diferente. Hoje, com a uberização, a gente tem que os desempregados aumentaram, porque a galera está, não só com a uberização, né? Antes da uberização, com as crises, os mercados foram fechando, as lojas foram fechando, os empregos foram diminuindo, e aí começou um número grande de desemprego. Com a uberização, começou um número grande para trabalhadores informais. Quando a gente diz informais, não é só de não ter a carteira assinada, é de que durante muito tempo, por exemplo, no iFood, se você sofresse um acidente quando você estava levando a comida de alguém, era toda a responsabilidade sua, você não tinha auxílio de nada, assim. E, inclusive, você tinha que pagar se a bolsa estragasse, se a mulher reclamasse, se a cliente não recebesse. Então, é um processo de negligência para além da falta da carteira assinada, assim. Pelo menos para nós, para a população negra, trabalho sem carteira assinada já é uma coisa normal.
Só que os direitos reservados dentro daqueles trabalhos eram diferentes. E aí, à medida que o governo tem de tentar resolver isso na palavra dos seus ministros, do seu presidente, é transformar a CLT, é mudar a carteira de trabalho para um modo mais flexível de contrato de trabalho, que ajuda a quem, assim? Aí você pode negociar agora o seu salário com o próprio patrão, não precisa passar por sindicatos, não precisa passar por piso salarial para quê? Para trazer mais negligência salarial, mais negligência de trabalho, porque você chega num momento que você não tem comida na sua casa, a maior parte dos lares brasileiros eles são governados apenas por mulheres, mães solo, de maioria negra, e você chega num momento que você não tem mais comida para dar para seu filho na sua casa. Você aceita qualquer emprego, qualquer salário que dê para pagar a comida para seu filho e o aluguel para eles terem um teto. Então, em acordos que você vai fazer com seu patrão que não vão em nada te ajudar. E que se você quebra aquele acordo, você ainda tem que pagar o advogado para poder processar o seu patrão. Se você perde, você ainda tem que pagar o advogado dele. Então, a gente tem que o processo de desemprego, ou pelo menos de baixa estima da população para procurar um emprego, para lutar pelos seus direitos trabalhistas, foi um processo criado, assim, desde o governo Temer, eles vão fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, até que a gente chega no momento que ou você está desempregado, você está trabalhando por uma miséria e não pretende buscar melhores formas de lutar contra isso, porque você vai perder, porque você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar um tempo que você não tem, você tem que faltar emprego para procurar outro emprego, você não pode faltar, senão você tem salário, você precisa do salário, enfim. Chega num momento que uma coisa leva a outra. Então, todo o processo do governo, como eu falei quando a gente falava do Enem, acho que é tudo uma grande estratégia de governo para a gente chegar num momento em que não vai mais ter volta. Só que a gente, por bem, a gente ainda tem grandes entidades sindicais que lutam bastante para que a gente possa ter a qualidade e os direitos dos trabalhadores reservados. Assim. A Central Única dos Trabalhadores faz um serviço incrível à população e aos trabalhadores brasileiros, e se não fossem as grandes centrais, se não fossem os sindicatos trabalhadores, tanto os grandes quanto os pequenos, a gente teria uma situação muito pior hoje. E a situação seria pior para a juventude negra, para o povo preto, para os LGBTs, para as mulheres. Então a gente tem que entender quem é que luta pela gente, para a gente entender como é que essa luta vai se dar, né? Então, se a gente quer falar sobre desemprego, se a gente quer falar sobre direitos trabalhistas, se a gente quer falar sobre salário, a gente tem que falar sobre a Central Única dos Trabalhadores, sobre os deputados de esquerda, sobre quem escreve a CLT justa, sobre a carteira de trabalho que não é verde e amarela e quem é que idealizou a carteira verde e amarela. Acho que tudo leva a pensar como é que a política se dá. E quando a gente pensa nisso, a gente entende por que nós estamos com os maiores desempregados, por que nós estamos com os maiores empregos informais e quem que a gente tem que buscar para mudar essa realidade. Muito bem, Nádia. O Jackson, ele vem do sertão, daqui de Alagoas, uma cidade mais ou menos, dá umas 4, 5 horas de viagem. Aí, Jackson, tu poderia também falar um pouco dessa realidade para o jovem preto, periférico, do sertão, aqui do Nordeste, né? Aqui em Alagoas. Sempre foi um problema, né? A juventude sertaneja sempre teve muita defasagem em relação a outros campos, né? A gente aqui mesmo com o projeto de extensão do governo Lula, né? Que a gente chegou à universidade e conseguiu chegar aqui no nosso campus, foi muito bom para a gente, porque agora a juventude sertaneja conseguiu ingressar na universidade pública. Nós temos aqui 6 cursos, são desde a área de humanas a 2 de engenharia, mas que desde o governo Temer que a gente entra na universidade, mas com aquela esperança de quando terminar o curso vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. Mas que nesses tempos agora, eu estava até conversando com uma amiga minha que ela é de engenharia de produção, um dos cursos que tem aqui no campus, e ela disse que se ela tiver sorte, quando ela terminar o curso, ela vai ser Uber, se tiver sorte, né? Porque aqui no sertão também ainda não chegou Uber. Então, daqui a 4 anos, se ela tiver sorte e tiver chegado Uber, ela pode ser. Mas que a gente ainda não tem uma expectativa muito real de como vai ser essa juventude em relação ao trabalho, né? O CIE, a gente conseguiu ingressar aqui aqui na nossa cidade, foi muito legal. Algumas empresas
a gente conseguiu diálogo, abrir algumas empresas, a Magalu, a Magazine Luiza, alguns mercados, supermercados também aderiram ao programa, a gente conseguiu ingressar alguns jovens, mas que quando chegam nesses tempos a gente não tem mais diálogo, não consegue mais dialogar com essas empresas, porque elas estão dispensando seus funcionários e não está tendo como empregar um jovem, né? Uma coisa que o Paulinho falou foi que quando é jovem que procura emprego tem aquela coisa de experiência, né? Mas como é que a gente vai ter experiência se ninguém nunca dá oportunidade, né? Principalmente quando a gente é preto, né? É da periferia. Eu discuto as questões étnicas raciais dentro da universidade, eu faço parte de um grupo de extensão aqui da UFAM mesmo, Campo do Sertão, e a gente discute essa pauta de quando a gente tem diferenças raciais, né? Porque quando a gente chega numa empresa, mesmo tendo a profissão, a mesma formação que uma pessoa de pele mais clara, eles vão preferir uma pessoa de pele mais clara, que a gente sabe que a estrutura social ela é racista, né? O nosso Brasil ele é racista, o governo Bolsonaro ele é racista. A gente vê nesse sloganzinho bonitinho do Enem, pedindo que não desistam do nosso futuro, né? A gente percebe como o governo ele não quer que a juventude, principalmente a juventude da classe trabalhadora, a juventude periférica, ingresse num espaço de poder, né, no mercado de trabalho. Ele quer que a gente seja mão de obra barata. Aquela mão de obra barata que não discute, não pensa, não fala, só faz. Né? E quando a gente chega no espaço universitário, aí o governo Bolsonaro não quer, não, os governos de direita não querem que a gente chegue nesses espaços, porque aí a gente vai estar destruindo a economia, como eles falam, né? Quando vocês pensam na CLT, vocês não pensam na economia, porque a economia só gira se a gente não tiver recebendo justo, né? A gente tem que receber o que eles acham justo. Essa questão de estar dialogando com o patrão é totalmente arbitrária isso, né? Porque como é que a gente vai ter um diálogo com o patrão? O patrão quer lucrar e a gente quer o quê? Quer trabalhar, mas de uma forma justa, onde a gente tenha direitos trabalhistas, também tem uma qualidade de trabalho, equipamentos de qualidade de trabalho, mas que o patrão não quer beneficiar isso porque isso é custo, isso é gasto, né? E o patrão não quer gastar, ele só quer lucrar. Então o governo Bolsonaro tem na mesma linha do governo do Michel Temer, né, que é um governo integrista, não sei falar se faz, que vem dizendo que vai girar a economia, mas quando não gira, vende nossas estatais, as grandes empresas do Brasil, vem entregando, vem vendendo a outros países, dizendo que vai girar a economia, mas até agora a gente não viu. A gente só vê milhares de pessoas perdendo seus empregos todos os dias. E a juventude sendo a principal prejudicada, porque a gente precisa pagar também as nossas contas, pagar nossas universidades, pagar os nossos cursinhos, e infelizmente não é isso que estamos vendo nesses governos. E aí, Carlos Filho, a gente tem um presidente que ele é super a favor da meritocracia, né? E aí a gente está vivendo um período onde se fala muito em empreendimento, né? Inovação na sua área, né? E aí fica aquela coisa, né? Para o pobre, ele é empreendedor quando ele vai trabalhar no iFood, né? Quando ele vai trabalhar como Uber, ele é o empreendedor, né? Para o rico, ele se torna empreendedor, né? O filho do rico, ele se torna empreendedor abrindo uma clínica, né? Quem é da área da saúde, abrindo uma clínica, abrindo um escritório de advocacia, e aí a gente começa a perceber a diferença de realidade vem na nossa cara, assim, né? E que nem todo mundo consegue compreender, né? E que inclusive até a galera da periferia, infelizmente, e aí não é por culpa dessa galera, acaba acreditando mesmo que ele é um empreendedor, ele está empreendendo na Uber, em algum outro tipo de aplicativo. Então, Carlos Filho, como é a realidade aí no Ceará dentro dessa questão de emprego para a juventude? Paulinho,
Primeiro, eu também sou do sertão, Jackson, sou do interiorzinho aqui do estado, minha cidade tem pouco mais de 9 mil habitantes, é bem sertãozão, quentezão, e aí eu vim, com muitos outros jovens, morar em Fortaleza para tentar entrar na universidade, para, enfim, conseguir trabalhar, tanto que no começo da faculdade eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, então a realidade do estudante hoje mudou muito, né? Não é mais aquele estudante, enfim, que passa o dia inteiro fazendo o grupo de pesquisa ou sendo monitor ali na bolsa, o estudante, enfim, que já tem a comida certinha, tem a empregada para lavar roupa, é uma realidade diferente, né? Essa expansão da universidade, como o Jackson colocou, o Reúne, né, que foi o programa, enfim, de reorganização, de redistribuição das universidades pelo interior, e a criação de novas universidades, a expansão das que já existiam, mudou completamente a dinâmica da vida da juventude, né? Então, hoje o jovem, ele é o jovem estudante, é o jovem trabalhador também. E aqui no Ceará não é diferente, né? E nós somos privilegiados no sentido por termos um governador que, enfim, investe muito em política de juventude. Hoje nós temos as grandes, maiores políticas de juventude no Brasil, quase todas vêm do Ceará. Nós temos os melhores índices de educação do Brasil. Então, nós temos um governo que tem um olhar especial, que entende a necessidade de fazer investimento na educação e em política pública para a juventude, e, de uma certa forma, isso tem nos ajudado um pouco a superar isso, nos ajudado a ter meios, assim, programas, enfim, de estágios junto ao Senai, junto ao Senac, de uma certa forma avançamos, entendemos que é muito pouco ainda, enfim, que a juventude precisa avançar mais, que carecemos de mais emprego, que não estamos totalmente distantes da realidade nacional, apesar dos nossos avanços, mas de uma certa forma que no estado do Ceará também tem um equilíbrio muito grande das contas do governo, então possibilita esse investimento, investimento em política social, em política pública, que dê de conta dos anseios da juventude, né? Mas eu queria também só resgatar aqui, Paulo, alguns elementos que o Jackson e a própria Nádia colocaram muito importantes, né? Que são dessas grandes reformas que, desde do governo Temer, né, e o Bolsonaro, enfim, avançou mais com essas reformas, falando, precisamos reformar, precisamos tirar direito para garantir emprego. Precisamos aqui fazer a reforma da Previdência para aquecer a economia. Precisamos aqui criar a carteira verde e amarela para que o jovem consiga emprego. Nós temos visto a fileira do desemprego só aumentar, né? É claro que a pandemia contribui, mas bem antes disso já tínhamos aí mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados, isso sem contar a informalidade, né? Que, como a Nádia colocou, assim, é uma crise, a crise do século. Inclusive, eu sou um pesquisador sobre isso, eu estudo sobre a uberização do trabalho na universidade. E, assim, a cada caso, você vai nas audiências públicas, você vai conversar com um trabalhador desses aplicativos de entrega de comida, assim, é o subemprego total, são todos as garantias constitucionais do artigo 6º e 7º da Constituição, garante ali o trabalho como direito do trabalhador, enfim, traz algumas garantias que são, enfim, também garantidas na CLT, né, claro, inclusive a nossa CLT sofreu uma série de reformas que desmontaram a política, né, de garantia de direitos para o trabalhador, e o governo vem toda hora colocando isso, e aí, inclusive, coloca aqui o parênteses de dizer que o Rodrigo Maia, que o Alcolumbre, que essa galera não é nossa aliada, não, assim, essa galera é a galera que retira nossos direitos, é a galera que quer, enfim, dar tudo para o mercado econômico, dar tudo para os banqueiros, então nós não podemos nos iludir com a política dessas pessoas. Todo mundo acha que tem muito consenso de que hoje o inimigo número 1 do povo é o Bolsonaro, porque o povo precisa primeiro viver, né? Porque viver já é uma tarefa revolucionária nesse governo, né, Nádia? Eu acredito que para as mulheres, para a população LGBT, para os negros, para os jovens, é muito difícil sobreviver nesse governo, porque é um governo realmente genocida, que não se preocupa com a vida das pessoas, a toda hora rindo da nossa cara. E a partir disso, organizar as pessoas para a luta. Então, nesse sentido, é importante colocar esse parêntese de que que essa galera está contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também não tem dado as respostas que eles querem, né? Porque eles, enfim, agora são a favor do povo trabalhador, que respeita a gente. Não, muito pelo contrário, a primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão lá e passam as mãos nos nossos direitos de novo, e a gente fica, mais uma vez,
totalmente descobertos, sem garantias nenhuma. Mas eu acho que nós precisamos muito avançar nessa pauta do trabalho para a juventude, precisamos, inclusive, eu acho que avançar no legislativo, não sei, pensar como um projeto de lei aí, Nádia, não sei, também Jackson, a nossa turma da direção da Para Todos, dos movimentos estudantis, que dê uma isenção aí nesse momento, ou que o jovem comece a pagar quando tiver um emprego. Acho que nós precisamos buscar garantias para que esse jovem não tenha tido toda essa dificuldade de estudar, ter tido a oportunidade de se formar, mas não tem a mínima condição de pagar, às vezes não consegue pagar nem a carteirinha, né, do conselho, porque, tipo, o meu da OAB é, assim, um absurdo, gente, tipo, R$ 1.000 por mês, não, R$ 1.000 por ano, e aí mais uma série de outras taxas, então um valor, assim, absurdo, e muitas vezes tem nenhum emprego, como é que vai conseguir pagar a carteirinha do conselho, né? Então acho que nós precisamos muito avançar nesses debates. Exatamente. E aí, acho que vocês conseguem perceber, eu consegui perceber isso quando eu estava na universidade, o tanto de pessoas que não conseguiam emprego, né, mas tinham que se manter de alguma forma ali dentro da universidade estudando e davam o seu jeito, né, seja lá vendendo a trufa, vendendo algum tipo de material dentro da universidade. E aí, Nádia, eu percebia que a maioria eram mulheres, mães, principalmente, que tinha que dar conta ali do sustento de casa, né, e da universidade também, né? Então, a maioria eram mulheres, e acredito que até hoje, eu saí há pouco tempo da universidade, mas acredito que até hoje a maioria são mulheres que, de certa forma, têm que dar um jeito para vender o seu produto na universidade, porque não tem emprego, e até para se manter dentro da universidade, né, Nádia? Sim, a gente tem que, a maior parte dos estudantes que não conseguem se manter ou que buscam por assistência estudantil, como casa de estudante, essa bolsa de restaurante universitário, bolsa para se manter de fato, são mulheres e LGBTs, são a maioria, lógico, negros e negras. Porque a gente sabe que é quem mais tem dificuldade para encontrar emprego, ou quem mais tem dificuldade para já vir de uma família que conseguiria te sustentar, como o Carlos falou, no caso dele, ter que sair do interior, ir para a capital para poder estudar numa grande universidade, só é a população negra, são as mulheres, são os LGBTs que passam por isso. Então, quando a gente vê, normalmente, as pessoas que precisam trabalhar e fazer universidade, eles são, de fato, a população negra. E é engraçado a gente ver, pelo menos no meu caso que fiz PUC, a diferença de horários também. Quando a gente chegava na universidade e estudava pela manhã, a gente via bem mais os estudantes brancos, os estudantes com a classe média alta, e quando a gente chegava à noite ou à tarde, a gente via os bolsistas, e a gente via os estudantes negros e negras, as mulheres, a gente via os LGBTs, porque a galera justamente que estudava de noite porque estava trabalhando durante o dia. Estudava de noite porque era o único horário que eles conseguiam arrumar emprego para poder pagar a universidade, pagar suas contas e tudo mais. Até porque a gente sabe que quando a gente fala sobre pagar a universidade, não é só pagar a mensalidade. Quando a gente fala sobre pagar a universidade, é pagar transporte, é pagar livro, é pagar xerox, é pagar trabalho que a gente tem que fazer em outro lugar. Eu fiz jornalismo, então a gente rodava Goiânia para ter que fazer entrevista, para poder fazer trabalho, tive que comprar gravador, porque a universidade não tinha gravador para emprestar, CD para poder gravar as matérias, enfim. Quando a gente fala sobre pagar a universidade, não é só pagar a mensalidade, não é o único custo que você tem quando você está na universidade, não é esse. Então, a gente tinha que a população, os estudantes que chegavam lá vendendo doce, que faziam trabalhos para os outros estudantes, que cobravam um preço mais barato. Na minha sala tinha muita gente, muita menina que fazia trabalho da galera para poder ter um dinheirinho. Fazia um trabalho que fazia vinho, vendia, enfim, rifa, essas coisas, era a população, os estudantes negros e negras. E aí a gente tem que isso é reflexo de como que a universidade está preparada para receber a gente ainda, né? Porque são esses estudantes que têm que vender as coisas para poder estudar, porque você chega na universidade, o pouco que você tem, onde eu estudava, a gente salgado custava R$6. E não tem restaurante universitário na PUC, porque eles falavam que não tinha estudante suficiente para isso.
e é a maior universidade do estado de Goiás. Mas a gente tinha que, para você lanchar na universidade, você tinha que vender suas coisas. Você chega na universidade com bolsa, a maior parte dos estudantes da minha sala tinham bolsa, mas não conseguia pagar o resto. A bolsa de 50%, 70%, você ainda tem que gastar dinheiro, você ainda tem aluguel para você pagar, você ainda tem as contas da sua casa para você pagar, você tem que viver, você ainda tem que viver, você tem que ir no shopping, você tem que tomar uma cerveja, você tem que fazer alguma coisa. Juventude não é só estudo e trabalho também, tá? É direito reservado em lei, a gente tem que ter o direito à cidade, direito a lazer, a gente é juventude, a gente quer ir no cinema, quer ir no teatro, quer ir na Então a gente tem que, quando você chega nessa universidade, é para isso que você vai vender. E quando a gente tem, na minha universidade, por exemplo, dependia do que você fosse vender, não podia. Dependendo do que você queria vender, você tinha que ir na universidade, tinha que ir na coordenação, tinha que pedir para poder vender. Então, a gente tem que entender também até que ponto a assistência estudantil, o processo de inclusão da população negra na universidade foi, de fato, um processo de adentramento dessa população na universidade, né? A gente sempre fala no movimento estudantil que entrar na universidade é importante, mas sair dela formado também. A gente tem que conseguir entrar e permanecer lá por 4 anos sem surtar, sem sujar seu nome, conseguindo pagar mensalidade, conseguindo pagar os trabalhos, pagar tudo e sair formado, porque não é só esse processo de entrar e entrou, tá dentro, entrou, tá formado, entrou, é engenheiro, não é assim. Isso tirando que se você tem que trabalhar e tem que estudar, possivelmente você vai reprovar em algumas matérias, porque é cansativo, é uma dupla jornada. Você reprova, você tem que pagar mais tempo, você reprova, você tem que gastar mais tempo, demora mais para conseguir um emprego, porque você te formar aqui, agora você vai formar daqui a 1 ano, então 1 ano pagando sem ter um emprego, enfim. É todo um processo que tem que ser analisado nos seus mínimos detalhes, mas que a gente sabe que a realidade é que, no final, os estudantes estarão sendo prejudicados, os estudantes que já entram com a defasagem maior em relação aos outros são os estudantes negros e negras, e isso é básico em qualquer universidade. E aí vale ressaltar também que a realidade das universidades privadas mudou, né? Hoje, a maioria das pessoas que estão estudando nessas universidades privadas são os filhos e filhas da classe trabalhadora, né? Seja lá pelo FIES, pelo ProUni, ou tendo que trabalhar mesmo para pagar a mensalidade, né? Eu estudei em universidade privada, assim como você, Nádia, e as pessoas falam, vocês estudam em tal universidade, burguês e tal, não sei o quê, mas não é isso. Quando vai olhar os dados, né, a porcentagem de estudantes que tem naquela universidade, a maioria é aquele jovem da periferia que conseguiu entrar na universidade, seja lá pelo FIES ou pelo ProUni, ou até mesmo ele trabalhar durante o dia todo e estudar à noite, tirando praticamente do seu salário quase que todo, para pagar aquela universidade. E aí a gente já completou, na verdade, mais de 1 hora de live. E aí, para a gente finalizar, vale falar da importância da juventude estar nos espaços de decisões, né? E aí, nesse ano de 2020, é um ano eleitoral, nós vamos ter eleições, né? Até que surja uma outra coisa que diga que não vai acontecer eleição esse ano, mas até então vai acontecer eleição esse ano. E aí a juventude do PT tem o projeto Representa, que estimula que candidaturas jovens surjam nos diretórios do Brasil aí afora. E aí é muito importante a juventude estar nesses espaços de decisões, porque só a juventude consegue entender melhor a realidade que a juventude passa no seu município, né? E aí a gente percebe que candidaturas que já está indo para o seu segundo, terceiro mandato, eles têm um discurso para a juventude, dizendo que defende a pauta da juventude e tudo mais, mas a gente sabe que ali é porque é algo que ele tem que falar, né? Defender as pautas da juventude, mas quando a gente vai observar essas candidaturas, eles não levam adiante no seu dia a dia, do seu mandato, as pautas de juventude, né? Então, o projeto Representa tem esse objetivo, né, de estimular candidaturas jovens nos diretórios municipais do PT. E aí a Nádia pode falar um pouco sobre o projeto Representa e, em seguida, pode fazer a sua consideração final também, Nádia. Ok.
O Representa ele é um projeto não só de incentivo à candidatura, mas, claro, de incentivo à candidatura, nós somos um partido político, mas é um projeto também de formação da juventude para ocupar os espaços para além do parlamento também. A gente tem, quando o projeto surgiu, ele foi uma ideia justamente de entender que somos nós que vamos ocupar o partido, que vamos ocupar a política com em secretarias, em conselhos, enfim, somos nós que vamos em sindicatos, nas centrais sindicais, somos nós que vamos ocupar os espaços daqui a alguns anos. Então, a gente tem que estar lá entendendo que a formação é necessária. Então, o representante ele é também um processo de formação para além dos candidatos e até para além do PT. O nosso curso, por exemplo, Juventude, Novas Mídias e Política, ele é aberto a participantes de outros partidos também. A gente tem PSB participando, a gente tem PCdoB participando, enfim. O Representa ele é um processo de formação da juventude petista para que a gente entenda a política, para que a gente entenda a mídia, para que a gente entenda as várias áreas de atuação, inclusive da juventude. A gente tem no curso falando sobre mulheres, sobre sindicatos, sobre LGBT, sobre trabalho, sobre o campo, para a gente entender também que a juventude debate vários assuntos, que nós estamos em vários lugares, para a gente entender sobre esses vários pontos por uma visão da juventude, como é que a juventude vê o campo, como é que a juventude vê o trabalho, como é que a juventude vê a educação. O Representa ele vem para isso. E a ideia de formação dessa juventude é também para que essa juventude ocupe o parlamento, para que essa juventude legisle, que ela governe, é também porque a gente sabe que, para além da gente conhecer a nossa juventude, entender que a juventude petista luta pela população, é uma juventude que consegue ocupar os espaços trazendo um debate de qualidade, ela consegue ocupar os espaços para representar o povo sabendo o que fala, né? Então, o Representa ele está aí para isso. A gente está com o curso aberto, em breve a gente pretende abrir novas inscrições desse curso para poder trazer a juventude petista para dentro das câmaras de vereadores, para a prefeitura. A gente está com vários candidatos assim, pré-candidatos incríveis. A gente está com nomes que têm experiência, nomes que têm qualidade, nomes que têm bandeira de fato que levanta e que faz a luta. Então, acho que o Representa está vindo aí para marcar a política brasileira de uma forma boa, assim. A gente sabe que nossos parlamentares estão aí representando muito bem, mas a gente sabe também que os parlamentares mais velhos de outros partidos levantam a bandeira da juventude, assim como o Paulinho falou, só para conseguir voto. E aí, quando eles falam que eles vão lutar pela juventude, a gente tem que entender como é que eles vão fazer isso, né? Se eles forem lutar pela juventude do MBL, muito obrigada, eu não quero. Eles têm que fazer isso da forma correta. O que é lutar pela juventude? A gente tem que depois que os governos petistas entraram, a gente expandiu muito a pauta de juventude e políticas públicas para a juventude no Brasil, porque os governos petistas colocaram dentro dos seus ministérios jovens. A gente tinha representação de juventude no Ministério da Agricultura, a gente tinha representação de juventude no Ministério do Trabalho, a gente tinha na Segurança, e assim a gente conseguiu ter um pensamento da juventude, um reflexo da juventude na atuação desses ministérios, da atuação dos conselhos. Então isso faz uma enorme diferença. E é para isso que o Representa está aí, para além de eleger os parlamentares, para ajudar a galera a se formar, para ocupar esses espaços, para fazer política pública, para fazer política parlamentar, para fazer política de movimento estudantil, de movimento feminista, com base na política, como a gente tem o caderninho do modo petista de governar, né, mais ou menos o modo petista de fazer política pública também, o modo petista de incidir dentro da política brasileira. Então, o Representa ele vem para isso, e você que ainda não entrou no Representa, que ainda não faz parte, sendo candidato ou não, procure os coordenadores do seu estado, procure a Secretaria Estadual da Juventude do PT do seu estado, e vem para o Representa, porque a gente quer a juventude brasileira de fato formada, buscando uma sociedade justa, igualitária, e é com o Representa que a gente pretende trazer isso. Por fim, agradecer o espaço do PT Alagoas, da TV PT Alagoas. É muito bom a gente ter espaços para a juventude debater a sua realidade e outros assuntos também. Eu sempre brinco que eu adoro falar sobre juventude, mas eu gosto de falar sobre outras coisas, que a gente falou sobre trabalho, que a gente falou sobre coronavírus, a gente falou sobre saúde. A juventude, ela consegue debater educação, movimento estudantil e falta de juventude, mas a gente também consegue falar sobre outras coisas. E é muito bom fazer isso no espaço que o partido libera para a gente. Então, agradecer a oportunidade de PT Alagoas, parabenizar o PT Alagoas, mandar um beijo para o Toninho também, que é o secretário de comunicação que estava aqui, estou vendo pelo Facebook, que estava aqui acompanhando a nossa live e fez isso de forma brilhante, assim, a comunicação do PT Alagoas, faz parabéns.
dizer que a Juventude Nacional do Partido dos Trabalhadores está à disposição. A gente está sempre de portas abertas para as nossas juventudes dos estados e municípios. Muito nos orgulham e que a gente saiba que as coisas passam. A gente já passou por várias coisas, o coronavírus vai passar também. E o daqui para frente é que a gente tem que pensar, e daqui para frente a busca por uma sociedade igualitária, sem desigualdade social, para que a gente não tenha que vir aqui para falar que os negros morrem mais porque a saúde pública é racista, a gente não tem que vir aqui falar que as mulheres têm mais taxas de desemprego porque a sociedade é machista, porque a gente daqui para frente, pós-coronavírus, entenda que a luta por uma sociedade igual e justa é nossa obrigação. Então, a gente tem que pegar o caminhãozinho, que guiar o caminho da forma mais correta, e a forma correta a gente sabe que é com o socialismo, com os direitos e deveres iguais, a gente sabe que é com respeito, que é o que a juventude do PT traz sempre em todas as suas pautas. Então, agradecer muito obrigada. Tem um comentário da Maria José falando do dia 15 de maio, nova mobilização pela educação, mas exatamente, 15 de maio, ato virtual, o ADIA, Enem, vamos todo mundo tirar fotinha com a plaquinha, e não deixem de acompanhar as redes da Juventude do PT também, de @JPT Nacional. Muito obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Nádia, agora aquele momento de utilidade pública, o pessoal ficar em casa. Exatamente, fiquem em casa, falar igual eu falo todo dia no final da live da JPT. Fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel e falem mal do Bolsonaro nas redes sociais. Jackson, pode fazer a sua consideração final e em seguida o Carlos Filho e depois eu por último eu faço a minha. O movimento representa formar líderes, né, Nádia? Líderes comunitários, líderes estudantis e líderes também nos espaços políticos, né? Muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade do Paulinho ter me convidado para esse debate muito proveitoso, agradecer ao Carlos, à Nádia, que momento está conversando com essas grandes lideranças. Muito importante. Falar para a juventude do sertão, a juventude de Alagoas e do Brasil, que é resistir, né, a esse governo nesses tempos difíceis. Estar nos espaços educacionais, estar nos espaços de liderança, estar no movimento estudantil, são formas de resistir. Como a Nádia falou um pouco atrás, a gente entra na universidade, mas não é só entrar, é concluir o curso, manter o nome limpo, isso é resistir. Isso é estar também sobrevivendo aos novos tempos que estão aí por vir, que não vão ser fáceis, mas que a gente precisa estar fortes e unidos para a gente resistir a esses tempos, né? O movimento representa também, vem para isso, para que a gente nos represente em tempos difíceis, porque, como muita gente vinha falando, a velha política está acabando, então se a velha política vai acabar, então que a gente traga novas lideranças, né? Novas pessoas, e que seja a juventude falando pela juventude, e é muito importante. Queria agradecer mesmo a esse espaço e dizer que estamos aí na JPT, no Coletivo para Todos, no Sertão, nos Estados e no Brasil. Valeu. Eu acho Valeu, que... Jackson. Desculpa, antecipar um pouquinho, né, Paulinho? Mas eu acho que a Nádia e o Jackson já conseguiram aí dar o tom do que é o projeto Representa. Assim, eu me orgulho muito desse projeto. Eu acho que estava faltando um projeto como esse para dentro da juventude do PT, enfim, para dentro da juventude que tem vontade de estar nos espaços, às vezes não sabe nem por onde começar, né? Às vezes a gente está numa dinâmica tão dos espaços de direção, dos espaços do movimento estudantil, e às vezes a gente parece que todos os nossos pares têm esse acesso, né? Então, inclusive, democratizamos o movimento estudantil, né? Porque antes só quem fazia movimento estudantil era realmente uma classe alta, normalmente a classe trabalhadora não participava desses espaços, né? E aí nós democratizamos esses espaços da direção da juventude. Então acho que o Representa vai cumprir um papel fundamental na formação e também a projetar as nossas candidaturas, em que no Ceará tem um montão de candidato jovem, um montão de candidato para as câmaras, mas também para as prefeituras. Temos o presidente do PT mais jovem do Brasil, que é o Elcio, tem só 18 anos, já é presidente do PT no município dele. Então, assim, é a juventude ocupando de fato esses espaços. Nos orgulha muito, né? Porque a gente sempre fica fazendo esse debate da necessidade
da gente estar empoderado, de que nós não somos o futuro, nós somos o futuro, mas nós temos muita coisa para apresentar no presente, a gente, enfim, sabe quais são os caminhos, a gente tem condição e acúmulo suficiente para pensar política, para pensar política pública, para pensar para o legislativo, e eu acho que o PT dá um salto importante, né? Primeiro foi com as cotas ali para as direções do partido, agora lança esse projeto, temos avançado muito, não tivemos congresso da juventude do PT esse ano, infelizmente, por conta da dinâmica do calendário eleitoral, depois veio essa pandemia, mas ano que vem eu tenho certeza que vamos ter um grande congresso, já convidar aqui todos os jovens que têm vontade de militar, de se organizar politicamente, de vir para um partido que tem um sonho, que nasce ali da camada da classe trabalhadora, sabe, que quer ver o trabalhador no poder, que quer um mundo mais igual, que quer um Brasil mais justo, mais solidário. Então, feliz ao PT, vem construir com a juventude do Partido dos Trabalhadores. Vocês vão perceber que aqui a juventude tem vez, a juventude tem voz, e junto vamos todo mundo construir um novo mundo, né? A CUT até lançou isso, que o novo mundo é possível. Eu tenho muita certeza, Nádia, de que, como você falou, passando essa pandemia, precisamos ter um mundo em que as pessoas sejam mais solidárias, em que as pessoas sejam mais empáticas, em que tenhamos um sistema que dê de conta, né, de resolver o problema do povo. Estamos vendo aí que o capitalismo, esse neoliberalismo não tem resposta, o Estado mínimo não consegue suprir as demandas do povo, as demandas da população que está mais marginalizada da sociedade. Então, acredito que temos muita coisa para caminhar, e o PT é um instrumento muito forte da luta do povo. E aí eu já queria também aqui parabenizar o PT de Alagoas pela iniciativa da TV PT. Muitos estados têm aderido, é uma ferramenta importantíssima, né? Estamos em casa, mas a luta não para, agora a luta é nas redes, e fortalecer as redes é fundamental. E aí parabenizar o Paulinho pelo grande trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Juventude do PT de Alagoas, e dizer que eu estou à disposição. A União Nacional de Estudantes, a parte de diretoria de privados, o Coletivo para Todos também faz parte, meu xodó aí, e dizer que nós estamos à disposição para somar, para debater, para acumular e para botar a juventude no topo, que eu acho que esse é o nosso lugar, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, espero que todo mundo fique bem, logo vamos passar isso, vamos nos encontrar, nos abraçarmos e, enfim, matar essa saudade danada que todo mundo tá de se encontrar, né, Nádia? Tomar aquela cerveja, debater sobre política. E é isso, um forte abraço e até a próxima. O Wilson falou que a Nádia está do outro lado da bancada agora, porque a Nádia passou esse tempo todo fazendo live, né, pelo Instagram. Agora eu estou sendo entrevistada, agora eu mudei. Agora ela está aqui do outro lado agora. E aí, pessoal, eu agradeço a vocês. Foi muito bom, acredito que foi muito bom assim a nossa live hoje. A gente conseguiu passear por diversos temas, né, seja lá a educação, né, a saúde, a questão do emprego, mas a gente conseguiu, de certa forma, dar uma contribuição no debate para esse período agora, onde todo mundo está em casa, as pessoas estão com o celular na mão, né? Até quem não tinha rede social passou a ter, porque é algo que permite a pessoa a se distrair, né? É como se fosse uma fuga, né? Eu não posso sair de casa, então preciso de algo para me entreter, então vou baixar o Instagram, o Facebook e tal, o WhatsApp, e aí as pessoas estão com o celular na mão nesse período agora de pandemia, e o PT tem se mostrado bastante eficaz na comunicação, né? Aqui no estado de Alagoas, no Brasil, né? De forma nacional, no PT nacional, a comunicação do PT evoluiu bastante. Então a gente conseguiu aprender que a comunicação ela é importante, e nesse período agora de pandemia, o PT foi além, né? Se a gente já vinha numa construção de potencializar as redes sociais, agora nesse período de pandemia é que o PT está muito mais ativo do que antes. Então é conteúdo gerado todo o tempo todo, o PT gerando conteúdo nas redes sociais, né? E aí eu estava vendo por esses dias uma entrevista um especialista em mídia, que ele fala que o Brasil pode ter avançado em 20 anos no uso das redes sociais, né? Então, se a gente tinha uma parcela da população antes da pandemia que já tinha acesso às redes sociais, daqui a 20 anos
uma parcela muito maior ia ter acesso às redes sociais. Então, esperado para 20 anos, está acontecendo agora. Então, é aquilo que eu falei, quem não tinha acesso às redes sociais está tendo acesso agora. Então, a gente deu um salto muito grande de acesso nas redes sociais, o que era esperado para 20 anos daqui para frente. E aí eu agradeço a vocês, vocês conseguirem contribuir de forma individual, cada um com o seu olhar, com a sua visão de mundo, foi muito bom. Agradeço também a quem ficou aqui do início ao fim, quem chegou depois, que nos assistiu, eu agradeço também a vocês e fazer também aquele pedido, né, que é de ficar em casa. O quanto mais rápido a gente ficar em casa, mais rápido vamos sair dessa. Tem muita gente que não está compreendendo muito bem a importância de ficar em casa, acha que o coronavírus é algo que vai respeitar porque você tem que trabalhar, vai respeitar o feriado, vai respeitar o Dia das Mães, não. O coronavírus, ele está aí o tempo todo e não tem essa de, Dia das Mães eu vou quebrar um pouco aqui o isolamento, não tem essa. Então, quanto mais rápido a gente ficar em casa, mais rápido vamos sair dessa. Talvez se os estados, nos primeiros decretos que os estados apresentaram, as pessoas tivessem respeitado, tivessem ficado em casa, o vírus não tinha circulado tanto e nós já estaríamos voltando, até já ter voltado às nossas rotinas, mas o pessoal começou a desrespeitar o isolamento social e aí o número de mortes aumentou, o número de infectados aumentou também. Então, eu agradeço, parabenizo mais uma vez a Secretaria Estadual de Comunicação, em nome do Tanino, que é o secretário estadual, e a cada um, e a você, Nádia, também, que a gente possa nos encontrar em breve, e eu também me coloco à disposição para participar no debate também dentro dos estados de vocês. Jackson também, aqui no conterrâneo aqui de Alagoas, obrigado. E é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que participou. Todo mundo no dia Forte 15 abraço. fora Bolsonaro. No dia 15, fora Bolsonaro. Vamos fazer esse grande ato digital e colocar o Bolsonaro lá nos tópicos dos assuntos mais comentados da internet no mundo, naquele dia, no dia 15. Hashtag fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e a Dia Enem. A Dia Enem, exatamente. Fora Bolsonaro e toda a sua corja, né? É isso. Leva tudo. Tá bem. Valeu. Um forte Tchau, abraço. gente. Abraço, beijo.